pessoal, continuando o nosso estudo de células, vamos ver agora o citoplasma, tá? Que é a parte que preenche a célula, preenche, né, o corpo da célula. Então, o citoplasma ele é formado pelo fluido citoplasmático, a parte líquida, mais as organelas, no caso de uma célula eucarionte. As organelas também podem ser chamadas de orgânulos ou organoides. O citoplasma também ele pode ser chamado de citosol, hialoplasma, citoplasma fundamental, matriz citoplasmática, tudo a mesma coisa. O líquido que forma, né, a parte fluida do citoplasma, é formado por água, proteínas, sais minerais, açúcares, toda aquela constituição química mostrada anteriormente. O citoplasma ele é mais viscoso na periferia, né, próximo às membranas, chamado de ectoplasma, e mais fluido na região interna, que é o endoplasma, ou seja, a região onde eu tenho o metabolismo. E ocorre a ciclose no citoplasma. O citoplasma não é um aquário, vamos pensar assim, que você encheu d'água e a água fica ali parada. Não, tem um fluxo, tá? O citoesqueleto, que são um conjunto de fibras internas da célula, que dá forma e sustentação, ela se contrai, dando um movimento ao citoplasma, chamado de ciclose. Quando esse movimento cessa, nós chamamos de morte biológica, né? Morte celular. Aqui, vou passar um vídeo de uma célula de tecido vegetal com ciclose. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, o cloroplasto, que é a única organela que nós conseguimos observar decorrente da sua coloração, se movimentando graças à ciclose. Ah, mas professor, ela só gira ali ao redor da membrana, né, nas periferias da célula, porque a maior parte da célula vegetal, como eu comentei, é composta pelo vacúolo, né? Ele pode ocupar até 90% da célula. Então, todo o citoplasma ele fica jogado na periferia da célula como um todo. Tudo bem? Olhando aqui, então, nós temos uma célula eucarionte, um sistema de endomembranas, né? Um sistema interno de membranas, que são as organelas que realizam funções específicas, inclusive o vacúolo. Então, vendo algumas das organelas, nós temos os ribossomos, tá? Que é uma organela que não é membranosa, por isso que existem todos os tipos de células, porque são estruturas formadas por um RNA especial, que é o RNA ribossômico, lembrando que temos 3 tipos de RNA, e proteínas, presentes em todas as células, tanto procariontes quanto eucariontes. Cada ribossomo é formado por 2 subunidades, como se fosse um pãozinho de hambúrguer, a subunidade maior e a subunidade menor. E a única função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Então aqui a gente consegue ver a subunidade maior e a subunidade menor. Entre eles fica o RNA mensageiro, com a informação de qual sequência de aminoácidos deve ser colocada para a produção da proteína, e o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos de acordo com a sequência que o ribossomo vai lendo. Aqui nós temos o polirribossomo, vários ribossomos traduzindo a mesma proteína. Uma organela membranosa, nós temos retículo endoplasmático, esse conjuntinho aqui na figura. São bolsas e tubos interligados com paredes semelhantes à membrana plasmática. Lembrando, todas as organelas membranosas, a composição química de suas membranas é idêntica à membrana plasmática, certo? Temos 2 tipos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, se observar aqui na figura, ele é adjacente à carioteca, tá? A membrana nuclear, ele é uma sequência, uma continuidade, e ele tem ribossomos aderidos em sua superfície, ok? Cuja função é síntese de proteínas. Então, o ribossomo sintetiza a proteína e joga essa proteína dentro do lúmen, né? Esse espaço dentro dessas bolsas do retículo endoplasmático rugoso. Sequencialmente, temos uma parte sem ribossomos, que é o retículo endoplasmático liso. Não existe uma delimitação física entre um e um outro, tá? Uma continuidade. A única coisa que define o tipo e a função é ter ou não ribossomos aderidos à sua superfície. E quais são as funções do retículo endoplasmático liso? Síntese de lipídios, como o próprio colesterol. Temos a desintoxicação do organismo e o armazenamento de substâncias. Então, o retículo endoplasmático liso, ele pode começar a armazenar água, por exemplo, entre outras coisas, crescer, 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 até formar um vacúolo e se separar aqui do retículo endoplasmático rugoso. Aqui nós temos a microscopia eletrônica, a gente consegue ver o retículo endoplasmático, certo? Temos o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi.
que consiste de bolsas membranosas achatadas que são empilhadas igual pratinhos, chamados de dictiossomos. Né? A gente consegue ver aqui na figura, tá? Ó, bolsas achatadas, e aqui a gente consegue ver numa microscopia eletrônica, é uma organela muito bonita. Quais são as funções? A principal, secreção de substâncias. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa figura aqui de secreção, temos o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza suas proteínas, coloca essa proteína recém-sintetizada em vesículas que vão em direção ao complexo golgiense. Essas vesículas se fundem, formando os dictiossomos. Dentro do complexo golgiense, teremos a maturação dessa proteína, lembrando que ela nasce, vamos dizer assim, numa estrutura primária, linear. Aqui vamos ter estrutura secundária, terciária, quaternária, né? Uma estrutura tridimensional. Ela pode se juntar com outras proteínas para ter uma proteína ativa, metabolicamente ativa. Então, toda a maturação da proteína é realizada no complexo golgiense, o qual depois coloca essa proteína pronta em vesículas e envia em direção à membrana. Como as vesículas e as membranas têm a mesma composição química, elas se fundem, liberando para o espaço exterior a secreção. Uma outra função aqui na célula vegetal é a formação da lamela média, ou seja, duas células vegetais não tem parede ligada com parede. Entre duas paredes celulares adjacentes existe uma cola, vamos dizer assim, né, que é a lamela média. E em célula animal, ele vai formar o acrossoma, aquela bolsinha de enzimas na cabeça do espermatozoide. Temos os lisossomos, que são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir diversas substâncias orgânicas. Essas enzimas são hidrolases ácidas, né, com pH próximo de 5. E as funções, a principal é a digestão intracelular, tá? Ela vai lá digerir o conteúdo alimentício, e também a autofagia, ou seja, quando a célula vai morrer no processo de apoptose, por exemplo, o lisossomo ele explode, né? Ele se rompe, liberando sua enzima ácida no citoplasma, decompondo a célula como um todo. Temos os peroxissomos, tá? Presentes nas folhas e também atuantes na fotorrespiração, que a gente vai ver mais pra frente. Ele decompõe o glicolato e glioxalato. Por exemplo, aqui tem o gás oxigênio com água oxigenada. O oxigênio é tóxico, então o peroxissomo tem a enzima catalase que vai degradar essa água oxigenada em O2 mais H2O, tá? Porque o peróxido de hidrogênio é tóxico. Temos os glioxissomos que estão presentes em sementes oleaginosas, por exemplo, semente de amendoim, de abacate. Eles vão realizar a beta-oxidação dos ácidos graxos, tá bom? Então, essa beta-oxidação serve para converter os ácidos graxos, os lipídios glicerídeos, em malato, e esse malato vai ser a base para a produção de glicogênio, tá? Por isso, ó, gliconeogênese, a produção de glicogênio. Temos as mitocôndrias, que estão em maiores quantidades em células com alta atividade metabólica, tá? Porque quanto maior a atividade metabólica, mais energia eu necessito. Consequentemente, preciso de uma fonte de energia, que no caso são as mitocôndrias. Em tecido animal, nós temos mais mitocôndrias em músculos e neurônios. Tem DNA próprio, eles apresentam sua própria duplicação, e a função é a respiração celular, né? Produzindo ATP. Então tem aquela figurinha de microscopia eletrônica que eu já mostrei, e aqui a foto no desenho. Temos membrana externa e a membrana interna, que é amarela, que invagina, formando as cristas mitocondriais. Aqui no meio eu vou ter em azul a matriz mitocondrial, como se fosse, entre aspas, a gelatina, né, o citoplasma, onde nós vamos ter DNA, ribossomos, proteínas, lipídios, enzimas. É praticamente uma célula. Acredita-se que, no passado, a mitocôndria era uma bactéria, e ela foi engolfada, né, fagocitada por uma célula eucarionte primitiva, e em vez de degradar a mitocôndria, eles resolveram viver em mutualismo, né? Ou seja, por que eu vou degradar e fermentar se eu posso utilizar a mitocôndria que produz ATP em maior quantidade para mim? Por isso que ela tem seu próprio DNA e sua autoduplicação. Ela é um ser independente. Como se acredita nisso? A membrana externa tem composição química semelhante à do eucarionte. Toda a parte interna é semelhante a uma bactéria, a um procarionte. Certo? Outra organela membranosa de extrema importância em células vegetais é o vacúolo, tá bom? Em células embrionárias existem vários vacúolos. Numa célula diferenciada, né, a célula com função, vai ter somente um central.
tá? E o vacúolo, como alguns dizem, é uma gota d'água gigante dentro da célula. Não, não é uma gota d'água. Porque se fosse água, ela se misturaria com o citoplasma, não teria uma delimitação. O vacúolo, ele é uma bolsa, ele tem uma membrana que envolve ele, chamado tonoplasto. Essa membrana apresenta composição química semelhante à membrana plasmática. O vacúolo ele pode ocupar até 90% do volume celular. Mas por que ocupa tanto? Porque a célula vegetal, a planta, não pode sair para beber água quando ela está com sede, igual um animal. Então ela tem que armazenar o máximo de água possível. Tem um pH próximo de 5 também, e ela vai armazenar água, como a gente já imaginava, algumas substâncias inorgânicas, como íons de cálcio, potássio, cloro, sódio, fosfato, e moléculas orgânicas, como açúcares, ácidos orgânicos, proteínas, pigmentos, alcaloides. Então aqui a gente consegue ver o vacúolo, e ao redor dele teremos o tonoplasto. Tudo bem, pessoal? Então aqui um pouquinho das organelas. Bons estudos, dá o like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.